Bom dia! Bom dia, líderes relevantes. Deixa eu ver quem tá aqui comigo para essa manhã tão abençoada que nós vamos ter, que o Senhor preparou para nós. Bom dia, Emily, Daiane, Aline, Emanuele, Jaque. Bom dia, gente. Me fala aí de onde você tá falando. Bom dia, Aline. Me fala de onde você tá falando para eu conhecer você melhor. Esther, querida, que bom que você tá aqui. Bom dia. Bom dia. Ó, logo cedo tem um caminhão passando. Queridos, que precioso que vai ser esse tempo que a gente tá junto, vai estar junto aqui. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao seu coração. A Aline de Fortaleza, Juliana de Recife, Pernambuco, que lindo! Catalão, Goiás, Coroatá, Maranhão, Sepetiba, Rio de Janeiro, Caratinga, Minas Gerais. Ai, querida Marise, a Marise de João Pessoa, né, Marise? Maricá, Rio de Janeiro, Goiânia, Goiás, minha terrinha, João Pessoa. Bom dia, Camila, que honra ter você aqui, Camila daqui do Rio, Alagoas, Alisson de Alagoas. Gente, que lindo, muita gente, tantos lugares, né? Fico muito feliz de ter você aqui, Ribeirão das Neves, Minas Gerais. E nós vamos hoje começar a nossa série de lives muito especiais. Nós vamos ter toda quinta-feira esse encontro aqui, toda quinta-feira às 8 da manhã, nós vamos ter esse encontro aqui para nós compartilharmos sobre o Ministério Infantil. Então vão ser aulas, cada semana vai ser um tema, vamos ter aulas para líderes de crianças. Então eu quero incentivar você a convidar outros líderes de crianças, convidar a sua equipe, convidar outras pessoas para participar também toda quinta-feira às 8 da manhã. E vai ser um tempo muito precioso, onde a gente vai estar juntos aqui para aprender mais, semanalmente. E isso vai ser muito bom, que eu também, com certeza, vou aprender muito mais. Porque sempre que a gente se propõe a ensinar, a gente aprende. É ou não é, gente? Sempre que a gente se propõe a aprender mais para compartilhar, a gente cresce. E é assim no Ministério Infantil. Eu estava compartilhando essa semana atrás com um irmão da nossa equipe. E eu falando, olha, você tem aprendido muito, não tem? Ministrando para as crianças. Ele falou, como? Nossa, eu aprendi muitas coisas. E ele é recém-convertido, ele tem cerca de 5 anos que ele está na igreja, né? Não é tão recém-convertido, mas mais ou menos, 5 anos. E ele falou, olha, eu aprendi, quando eu vim para o Ministério Infantil, eu aprendi muito mais. Coisas que eu não aprendia antes. Coisas que eu não havia aprendido antes. Então, por quê? Ele precisou aprender para ensinar. E essa é uma verdade. E aqui com vocês também, eu tenho certeza que eu também aprenderei bastante. Amém, gente? Vamos orar pra gente começar? Feche seus olhos. E onde você tá aí, volte seu coração para Deus. Talvez você tá indo pro trabalho, ou talvez você tá preparando o café da manhã para sua família, não sei. Mas eu queria que você se concentrasse agora naquilo que o Senhor tem para você. Eu tenho certeza que você não tá aqui à toa, você não está aqui nessa manhã em vão. Você tá aqui para ser cheio do Senhor. E eu sei que Deus tem algo para você. E essa é a minha oração. Eu tenho muito temor de você ter perdido seu tempo. Eu não quero, em nome de Jesus, que você perca seu tempo. Eu quero que o Senhor fale ao seu coração, em nome de Jesus. E eu também não quero perder meu tempo aqui. Eu quero que ser um instrumento de Deus para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada um desses irmãos que estão aqui. E eu quero te pedir, fala, Deus, ao coração de cada um deles. Ministra, Senhor, no coração de cada um deles nessa manhã. Me usa, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos. E tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem para falar no coração de cada um de nós, que seja dito, que seja falado. Que não percamos tempo, Senhor, que nós não estejamos aqui em vão, mas que em nome de Jesus saiamos daqui edificados, cheios do Senhor, cheios do Teu Espírito Santo. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, gente? Gente, já que eu tô aqui compartilhando com vocês, vou falar. Eu estou com uma dor aqui
na cervical, não sei como é que chama, sei lá, aqui assim no pescoço, vocês não têm ideia. E já tô assim há uma semana, mais de uma semana com essa dor. Melhora, depois piora. Gente, se alguém tiver alguma dica aí. Tá tenso, não tô conseguindo nem virar o pescoço direito, assim, tô meio duro. Mas em nome de Jesus vai melhorar, né, gente? Então vamos lá. O tema da nossa primeira live, e a gente vai começar, como a gente vai começar hoje, né? A gente tem que começar pelo começo. Então eu vou compartilhar com vocês hoje um pouco do começo do meu ministério. Algumas pessoas talvez já conheçam, já saibam. No curso Líderes Relevantes eu vi que tem alguns alunos aí. Estou muito feliz de ter alunos aqui. Deus abençoe vocês. E no curso eu falo um pouco, né, sobre como eu comecei a liderar crianças, como é que foi. Mas hoje eu queria compartilhar com vocês isso pra gente começar do começo. Porque muitas vezes a gente não conhece a história, né, das pessoas. A gente não conhece o começo, como é que começou, como foi que se deu, né, o início do chamado e do ministério das pessoas. E hoje eu quero compartilhar um pouco sobre isso com vocês. Até para que você possa ampliar a sua visão acerca de chamado, acerca de ministério. E como é que eu era antes de liderar crianças? Bem, eu comecei a liderar crianças nova. Eu comecei a liderar crianças com 17 anos. E um pouco antes disso, por volta de 15 anos, com 14, 15 anos, eu tinha começado a liderar uma célula de adolescentes. Então, bem nova, eu comecei a liderar a célula de adolescentes. Eu cresci na igreja, né, gente? Então, eu cresci no evangelho. Como eu cresci no evangelho, eu sempre estava envolvida na igreja, para glória de Deus. Meus pais sempre tiveram muita sabedoria. Então, eu sempre tive muito, muito quente no meu coração o desejo de ser missionária, de pregar o evangelho. E sempre estava muito relacionada ao louvor também, porque eu cantava. Eu cantava. E eu cantava, ministrava louvor na igreja. Então, sempre estava muito relacionada a isso, né? Ao louvor, estava sempre muito relacionada a ministrar, a cantar. E eu sempre achava que o que Deus tinha pra mim era muito nesse sentido, muito nessa área, né? De louvor. E com 17 anos, eu ainda liderava jovens. Eu tive a oportunidade, na época, de conhecer meu marido, né? E a gente estava na mesma igreja. Na época era meu namorado. E eu continuei liderando jovens, e as células foram se multiplicando. Até que a gente falou que nós vamos nos casar. A gente tava namorando, crente namora pra casar, né? E a gente tava namorando pra casar. E o meu marido, ele já era obreiro na igreja. Então, ele já tava no preparatório para ser consagrado ao pastor. E na igreja que nós éramos, a gente tinha um costume, né? Um hábito, mais ou menos assim, não sei como é que fala, né? Uma direção, nós tínhamos uma direção de que todas as esposas dos pastores, todas as esposas, quando se casavam, elas trabalhavam com as crianças. Elas ministravam as crianças. E eu achava aquilo um absurdo. Eu falava assim, por quê? Que toda mulher tem que liderar crianças? Por que eu não posso liderar jovens? Eu gosto de liderar jovens, eu me dou bem liderando jovens. E por que eu tenho que liderar crianças? Eu quero liderar jovens. E aí, na época, eu com a opinião bem forte, assim, né? Falei pro meu pastor na época, não, eu quero continuar liderando jovens. E a direção dele na época foi, não, Wilson, eu queria muito que você liderasse crianças junto com as outras irmãs, né? Da igreja, isso vai ser importante e tal. E eu resisti muito. E eu achei aquilo muito assim, gente, eu vou liderar só porque eu tenho que liderar, só por obediência, né? E eu achei aquilo realmente muito, muito difícil no início, né? E eu falei, caraca, será que eu vou ter que engolir essa? Mais ou menos assim. E na época eu comecei, então, a liderar crianças. Comecei a liderar junto com a célula de jovens. Então, eu comecei a liderar crianças e célula de jovens. Eu liderava 2 células no início. Crianças e jovens. E, claro, eu amava liderar para os jovens. E as crianças, eu tava lá assim, vou aqui obedecer, né? Vamos ver o que vai dar nisso aqui. E a primeira vez que eu fui numa célula de crianças, gente, não foi uma boa experiência. Muita gente às vezes fala, né? Nossa, a primeira vez que você for, você vai se apaixonar e tal. Antes de eu ir numa célula de crianças, eu fui num encontro de crianças.
que uma irmã me chamava e falava, vamos, Wilson, vamos lá no encontro de crianças pra você servir e tal. E aí eu falava assim pra ela, não, irmã, não quero não. E um dia eu até fiquei assim, irritada, falei, irmã, eu não vou participar do Ministério Infantil, não fica me chamando, não é a minha área. Até falei desse jeito assim pra ela. Então quando alguém fala isso pra mim, eu super entendo, tá, gente? Eu super entendo o que a pessoa fala. E eu falei, não, irmã, desculpa, mas não é minha área, assim. E ela, não, irmã, só queria que você fosse no encontro, só serviço no encontro, você não precisa liderar crianças, não. E na época eu fui nesse encontro, foi legal, foi. Mas assim, eu não voltei do encontro pensando assim, nossa, esse é o meu chamado. Não. Eu falei, ó, legal, bacana, mas não é pra mim. E aí eu comecei a liderar crianças na época. E a primeira experiência que eu tive na célula foi na célula da minha mãe, que minha mãe liderava a célula de crianças. E eu fui na célula dela, pra ver como era, né? Quando eu cheguei lá, tinha uma menina, assim, conversando na hora da oração. E eu virei pra ela e falei, silêncio, agora a gente tá orando. Ela virou pra mim e falou assim, quem é você? Você não manda em mim. Desse jeito. Aí na hora eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, né? É isso que me espera na célula de crianças? E, gente, não foi uma boa experiência também. Então, na hora que eu vi aquilo, eu falei assim, gente, eu acho que eu não tenho chamado pra isso, não. E eu tava realmente ali, assim, por obediência. Mas eu comecei a liderar. E eu achei um absurdo a menina falar daquele jeito comigo, enfim, né? Fiquei lá na minha. Mas falei, cara, se o pastor, né, me orientou isso, amém, eu vou obedecer. E comecei a liderar crianças por obediência. Não durou muito tempo, eu participei de uma conferência e eu falei, cara, eu tô liderando crianças, vou mergulhar de cabeça, né? Então eu já comecei a ler livros, comecei a participar de conferências, e aí eu participei de uma conferência e o Senhor ali começou a abrir os meus olhos, uma conferência para líderes de crianças. E o Senhor começou a abrir os meus olhos. E na época não tinha cursos assim, né, gente? Eu acho que imagino que se fosse na minha época, eu com certeza faria um curso online. Falei, não, peraí, eu comecei a liderar criança, então deixa eu ampliar isso aqui, deixa eu melhorar e deixa eu aprender mais sobre o assunto. Mas na época não tinha cursos assim, né? Graças a Deus hoje a gente tem essa ferramenta. Mas na época tinha uma conferência, eu participei dessa conferência e o Senhor abriu os meus olhos ali. Por quê? Eu fiz uma oração. Ali naquela conferência eu falei assim, Senhor, eu não quero estar nessa só por obediência. Eu quero estar nessa porque o Senhor me chamou. Eu quero que o Senhor me dê os seus olhos. Eu quero olhar com os seus olhos. E aí eu pedi para o Senhor abrir os meus olhos. E, gente, de fato, o Senhor começou a abrir os meus olhos. E eu comecei a ver as crianças de forma diferente. É claro que não foi assim, num estalar de dedo, sabe? Não foi algo que aconteceu assim, tão de repente, tipo assim, nossa, agora eu amo crianças, sou apaixonada. Não foi assim. O Senhor foi abrindo os meus olhos, eu fui lendo sobre o Ministério Infantil, fui aprendendo mais. E o Senhor foi ampliando a minha visão acerca do Ministério com crianças. E eu fui mudando aquilo que estava no meu coração antes. Então, por isso que eu falo que eu nem sempre amei crianças. Não é que eu não amava crianças no sentido de, tipo assim, criança... Gente, criança é fofa, né? Elas são engraçadas, elas são espontâneas. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não gosta de crianças. Então, não é que eu não amava crianças nesse sentido, assim, né? Eu gostava de estar com as crianças, mas eu não amava a ponto de achar que era o meu ministério. Eu não achava assim, eu não sou assim com criança. Tanto que, até hoje, eu não sou uma pessoa que sou super assim, chego num lugar e todas as crianças eu vou lá pegar a criança e cuti-cuti, nossa, porque eu sou apaixonada por crianças. Eu não sou ainda esse perfil. E eu acho importante a gente falar isso porque nós não precisamos ser esse perfil para liderar crianças. A gente não precisa ser assim, desse jeito, né? De que nossa, eu tenho jeito com crianças. Nós não precisamos ter jeito com crianças, ter o jeitinho com crianças pra gente liderar crianças. Nós precisamos ter a visão de Deus acerca delas. E isso foi muito importante pra mim também. Porque na época meu pastor não perguntou pra mim, né? Você tem jeito com crianças? Você tem tanto jeito, Wilson, vem liderar crianças. Não foi essa a motivação pela qual eu comecei a liderar crianças. E isso foi importante. Então eu comecei a liderar crianças dessa forma. Aí a Grace tá falando, né? Temia por isso, me identifiquei. Eu também me identifiquei. Eu também, na época eu falei, cara, eu não sei, né? Eu não sou tão assim, com jeitinho de crianças.
Apesar de ter habilidades manuais, eu sempre tive uma habilidade manual, né? Assim, com a coordenação motora fina, eu tive mais facilidade em recortar e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que liderar criança não era só recortar. Então, eu não tinha muito disso. E no fundo, vou abrir meu coração para vocês, eu pensava assim, Deus tem algo maior para mim. Então, por muitas vezes, eu achava que liderar crianças era uma coisa muito pequena. E eu achava assim, não, Deus tem coisas maiores pra mim, só liderar crianças. E uma vez, inclusive, logo quando eu comecei a liderar crianças, um irmão chegou pra mim e falou assim, que na verdade ele era bem próximo de mim. Assim, era da minha família. E uma pessoa da minha família, né, chegou pra mim e falou assim, Wilzy, você não pode enterrar o seu talento, enterrar o seu ministério no louvor. Você não pode fazer isso, você vai deixar de fazer isso. E na época eu ainda fiquei assim, né? Falei, meu Deus, eu fiquei meio assustada. Mas eu virei pra pessoa e falei assim, não, eu vou ministrar louvor com as crianças. Mas na visão até dos outros era aquilo que eu tava fazendo. Eu tava deixando o meu ministério, né? Eu tava realmente diminuindo o chamado de Deus pra minha vida. E eu, no fundo, eu achava isso. Eu não queria falar, né? Eu não falava isso para as pessoas, mas eu achava que às vezes era pequeno. E eu pensava assim, nossa, é algo muito pequeno. Deus tem coisas muito maiores para mim. Deus quer me usar em coisas muito grandes. E eu vou só ficar com as crianças. Então, de certa forma, aquilo estava no meu coração. E eu falo isso porque eu sei que é uma visão, a visão assim, de uma grande parte das pessoas. Muitas pessoas têm essa visão. Acham que realmente é algo pequeno. Nossa, só liderar crianças, às vezes acham que é um ministério menos relevante, menos importante. E de certa forma era isso que eu pensava. Mas eu respondi sim ao Senhor e eu comecei. E aí eu não apenas comecei, não apenas disse sim, como eu falei, Senhor, eu não quero estar nessa por obediência. Eu não quero estar nessa só por falar assim, tô obedecendo, sou obediente. Eu não quero estar nessa só por isso. Deus, eu quero que o Senhor me dê seu coração. Eu quero que o Senhor me mude, eu quero que o Senhor amplie minha visão acerca das crianças. E aí Deus começou a mudar. Os meus olhos começaram a se abrir e começou a mudar minha visão. E graças a Deus por isso, né, gente? Graças a Deus o Senhor usou pessoas, o Senhor usou livros, o Senhor usou conferências e a minha visão foi se abrindo. E aí eu comecei a liderar crianças. E para vocês terem uma ideia, com 2 anos que eu tava liderando crianças, acho que tinha até um pouco menos, eu me casei e com 1 mês de casada, com 19 anos, com 1 mês de casada, eu fui ordenada como pastora, fui ordenada ao Ministério da Palavra, eu e meu marido fomos ordenados juntos, e eu fui ordenada como pastora de crianças, e eu recebi o desafio de pastorear uma igreja. Então, com 19 anos, eu recebi uma igreja, eu e meu marido, né? E eu tive o desafio de pastorear as crianças daquela igreja. E eu era muito nova, não tinha muita experiência no Ministério Infantil, não tinha muita experiência, mas eu tinha fome, gente. Eu tinha sede, eu tinha desejo. E por isso que eu realmente valorizo tanto o coração ensinável, né? Eu vivi isso na prática. Muitas vezes chegam pessoas para trabalhar com crianças que nunca trabalharam com crianças, que não sabem, né, às vezes, por onde começar, não tem muita experiência. A pessoa fala, eu não tenho experiência com crianças. E eu sempre falo, você tem um coração ensinável? Então, você é bem-vindo. Então, muitas vezes, a gente vai ter pessoas ao nosso lado que não têm experiência, mas têm um coração ensinável. Essas pessoas, muitas vezes, elas vão ainda muito mais longe do que aquelas que têm experiência, mas não têm um coração ensinável. Porque muitas vezes a pessoa ela tem experiência, mas ela não tem um coração disposto a aprender. Ela não tem um coração aberto a aprender. E aí é um problema, porque aí ela vai ficar estagnada. Mas graças a Deus, ainda que eu não tivesse experiência, eu tinha um coração ensinável. Eu falava, Deus, eu quero aprender, me ajuda, me ensina. Então eu lia muito, eu queria participar das conferências, eu queria estar junto, eu grudava na pastora, eu grudava em todo mundo para aprender mais. Eu imagino que se fosse hoje também eu estaria assistindo todas as lives, né, sobre o Ministério Infantil, seguiria um monte de gente. Claro que hoje eu ainda continuo fazendo isso, né, gente? Hoje eu ainda continuo fazendo isso. E na época ainda mais, porque era algo novo pra mim. E isso foi muito importante no começo do ministério. Porque eu confesso pra vocês que eu não olhava pra mim, eu com 19 anos à frente de uma igreja,
eu não ficava olhando falando assim, nossa, eu sou tão nova e tô à frente de uma igreja, meu Deus. Dificilmente, eu não fazia isso, eu não me lembro de fazer essas perguntas muitas vezes. Mas eu tinha uma convicção tão forte do meu chamado, de que Deus tinha me colocado ali, que tudo era natural. Eu tava ali com maior alegria no meu coração e vi aquele desafio como o Senhor me fortalecendo. E eu sabia que o Senhor ia me fortalecer. E de fato o Senhor me fortaleceu. E eu tive um desafio ali naqueles primeiros desafios à frente de uma igreja, pastoreando as crianças. Eu tive o desafio de pastorear mulheres mais velhas do que eu. Então, todas as irmãs ali da igreja, a maioria era mais velha do que eu. Eu tinha 19 anos e eu pastoreava, discipulava outras líderes de crianças de 30 anos, quase 40 anos. Essa era a realidade. E, gente, o Senhor me capacitou. O Senhor me capacitava, né, para aquilo. Hoje, algumas pessoas ainda me acham nova, né? Glória a Deus por isso. Chuta aí a minha idade, vou nem falar aqui. Mas, claro, ainda sou nova, mas se comparado a 19 anos, eu era muito mais nova. Mas o Senhor, Ele me dava força para aquilo, né? Ele me falava sempre, eu sempre me baseei muito no versículo de Jeremias. Foi uma palavra que o Senhor me deu muito forte. Não diga que você é apenas uma criança. Foi eu que te chamei de constituir como profeta. E eu falei, amém, o Senhor vai me usar. Mas eu confesso que muitas vezes eu senti algumas vezes assim, ai gente, eu sou nova, né, pra estar à frente disso. Mas, e muitas outras vezes eu falo, Deus, o Senhor o Senhor vai fazer. Ó, o povo tá chutando aí, ó. Eu gostei muito de quem falou que eu tenho 25. Darcia? Não sei, Darcia. Olha, eu gostei muito. Gente, eu tenho 30 anos, tá bom? Eu tenho 30. Ainda sou nova, né? Relativamente nova, mas hoje, claro, não se compara com 19 anos de idade. E esse foi um dos desafios que eu enfrentei, né? No início do ministério. A minha idade, eu era nova ainda. Mas eu disse sim ao Senhor e foi muito precioso, foi muito querido. E eu aprendi muito com isso, de que a nossa idade não importa. Então tem uma irmã falando aí, né, que se acha velha. Eu quero te dizer que para o Senhor isso não importa nada. E a nossa idade espiritual, os nossos anos espirituais, eles são contados de forma diferente. Tem um livro do Atmani, é um livro curto, que diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Se eu não me engano, é esse mesmo nome do livro. Se eu não me engano, se alguém souber também fala aí. E nesse livro, ele fala um pouco sobre isso, né? A nossa idade espiritual, ela não é contada como os nossos anos na Terra. Então, fica tranquila que diante do Senhor, o que menos importa é a nossa idade. E eu conheço tantas pessoas, às vezes, que são mais velhos, mas às vezes são tão imaturos. E por outro lado, eu conheço tantas pessoas que são novas, mas são tão maduras, né? Então a gente precisa olhar realmente para aquilo que é espiritual, não apenas para a nossa idade cronológica, né? Que isso não é limite, isso não é uma limitação para o Senhor. Amém? Gente, então, diante daquele desafio, né, ali na primeira igreja, eu também cometi muitos erros. E eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre alguns erros assim que eu cometi no início, que no Ministério Infantil, que foi muito importante para eu aprender, para hoje não errar também. E um dos erros que eu cometi ali é que eu não era muito presente lá no Ministério Infantil. Então eu não apenas delegava muito, mas eu delargava muito. Então eu tinha ali as pessoas que faziam o culto Kids, e eu deixava uma pessoa responsável todo domingo. Eram 2 equipes na época, ficava uma equipe num domingo e uma equipe no outro. E eu dificilmente estava lá no Domingo Kids, lá no culto infantil com as crianças, junto com a equipe. Então eu passava as instruções para a equipe, eu fazia os treinamentos, mas eu ia muito pouco lá no Ministério Infantil. E na época a gente alugou uma casa, porque o prédio da igreja era um galpão, e não tinha espaço para as crianças. A gente alugou uma casa próxima ao prédio. Então a gente fazia o Kids nessa casa, que era próxima ao prédio da igreja. Então eu participava dos cultos dos adultos, e algumas vezes eu ia lá no Ministério Infantil, né, lá na casa. E até porque eu ainda cantava, então eu que ministrava louvor na igreja. Então ainda estava muito em mim ainda o Ministério de Louvor, e eu não estava muito presente.
E, gente, isso foi muito, muito ruim. Eu tive muitos frutos ruins dessa atitude minha, né? De não estar tão presente. E hoje eu reconheço isso. Na época eu não via isso como... Não enxergava esse erro. Mas esse é um erro que hoje eu não cometo. E o que eu acho muito importante. E se eu puder te orientar a algo... Você, como líder do Ministério Infantil, quem é líder, fala aí, oi, eu sou líder do Ministério Infantil. Se você é líder do Ministério, é importante nós estarmos presentes. E sabe, gente, não que eu acho que a gente tem que estar todo santo domingo, que a gente nunca pode faltar, que a gente tem que estar sempre, não. Até porque eu creio que a gente tem que treinar a equipe, a gente tem que ir formando a equipe, né, treinando. Eu creio nisso, ó, muitos líderes de Ministério Infantil aí. Pois é, essa palavra é pra você, então. Não que eu acho que a gente precisa estar lá todo santo domingo, mas é importante a gente estar presente. Em primeiro lugar, porque o rebanho é nosso. As crianças precisam nos reconhecer como pastores deles, né? Então, eles é nosso rebanho, a gente precisa pastorear ele. Como a gente vai pastorear se a gente estiver distante deles? Então, é importante nós estarmos próximos ao nosso rebanho. Olha, ó, tem gente que lembra, ó, eu lembro, era a casa do pastor Ediel, era a salinha das crianças. Ah, isso aí. Mas agora foi quando eu pastoreei, mas se você lembra aí, ó, Sara, era lá no bairro da Vitória. E lá no bairro da Vitória também era uma casa separada que a gente tinha. E aí, isso lá em Goiânia, gente, quem é de Goiânia conhece o bairro da Vitória. A primeira igreja que a gente pastoreou era lá, no bairro da Vitória. Pois é, gente, então... Eu não apenas delegava nessa época, mas eu delargava. Então, muitas vezes eu não estava lá presente. Então, poucas vezes eu ia presente. Eu me lembro de uma das vezes que eu fui lá no Ministério Infantil ver como é que estava tudo. E eu cheguei lá, tinha uma líder em cima da cadeira, gritando com as crianças. Silêncio! E aquilo me chocou, né? E eu falei assim, meu Deus, não é assim, a gente não pode fazer isso. Mas eu imagino que se eu estivesse lá mais próximo, com certeza o nosso ministério teria ido muito mais além, porque eu poderia ver alguns erros que a gente... poderia melhorar, ou eu poderia aprender também mais, né, com as irmãs ali, enfim, poderia orientar melhor e pastorear melhor aquelas crianças. Então isso é muito importante, a gente estar presente. Agora, por outro lado, tem outros líderes que eles pegam tudo, eles não sabem delegar, e aí eles abraçam tudo, e aí eles estão todo domingo lá, mas eles não delegam, não soltam, sabe? Não larga. E a gente precisa ter esse cuidado também. Porque se a gente faz isso, a gente não forma uma equipe, a gente não treina outras pessoas. E o ministério fica centralizado em nós. Então não pode ficar centralizado em nós. Nós precisamos treinar outras pessoas, nós precisamos levantar outras pessoas. E isso é importante. Então, a gente não pode pensar que só a gente sabe fazer. E eu não sei se tem alguém aqui que tem o mesmo erro que eu, que de ser perfeccionista. Eu tenho essa falha de ser perfeccionista. E isso, pra muita gente fala assim, né? Fala assim, meu defeito é ser perfeccionista, como se não fosse um erro. E eu tenho descoberto cada vez mais que isso é um erro. Por quê? Me impede de fazer muitas coisas. Porque se não tá perfeito, eu acabo não fazendo. Aí o que acontece? Eu não faço nunca, porque nunca tá perfeito. E aí o que acontece? Às vezes, na hora de formar uma equipe, acontece a mesma coisa. Você quer uma equipe, então se a equipe não tá fazendo como você acha que não tá bom. E aí é ruim também. Então, se você também tem essa característica, a gente precisa ter cuidado. Porque não tá fazendo exatamente como você, e aí você não confia de deixar, de entregar, de deixar, né, a pessoa ir. E isso é ruim, nós não podemos fazer isso. A gente precisa dar chance pra pessoa errar. Eu me lembro uma vez que eu tava aqui no Kids, aqui no Rio mesmo. Tava lá recortando os visuais, fazendo os corações, junto com a irmã. E aí, a gente pegou um visual que tava meio torto, assim, sabe? Meio picotado, assim. E aí a irmã pegou, assim, e falou assim, não, por isso que eu gosto de fazer. Porque se for pra pessoa, a pessoa faz e fica picotado desse jeito, torto desse jeito, aí eu não tenho paciência, eu prefiro pegar e fazer. Aí eu virei pra ela e falei assim, a diferença é que aí você sempre vai ter que fazer tudo e você nunca vai treinar pessoas para fazerem. Se você sempre fizer e nunca tiver paciência de ensinar o outro a fazer, você sempre vai fazer sozinha. E para que você não faça sozinha, é importante você dar a oportunidade para o outro errar. Então, algumas vezes as pessoas vão picotar torto, as pessoas vão fazer meio tortinho, vão fazer meio errado, e a gente precisa ter paciência, estar junto com essas pessoas, caminhar junto e ensinar a fazer do jeito certo.
Mas nós não podemos abraçar o mundo, nós não vamos conseguir pastorear todas as crianças sozinhos. Então é importante na hora da gente treinar outras pessoas, a gente confiar. Primeiro ter confiança em Deus e saber, gente, que não é só a gente que sabe fazer, né? Deus não usa só a gente. Então, para quem é perfeccionista aí, isso é importante. Deus não usa só você, Deus não usa só a gente, Deus usa todo mundo. E se tem pessoas na sua equipe que ainda não sabem recortar, por exemplo, ou não sabem ministrar do jeito certo, dê chance para eles fazerem aos poucos, vá ensinando, vá treinando. Então, isso é importante. Ainda que a pessoa não seja, né, 100% ainda às vezes seja tímida, ensine, motive a fazer, dê espaço, né, para trabalhar. Isso é importante, isso é trabalhar em equipe, como a irmã está falando aí, é trabalhar em equipe. Isso é importante. Então, isso aí que a Andrea está falando. Se eu morrer, o ministério vai parar? Não pode, exatamente. Se você morrer, o ministério não pode parar. Você precisa ter equipe para continuar. É na sua falta. Como que eles vão fazer? Então, se é você que está todo domingo e você que faz sozinho, isso vai ser um problema. Então, a gente precisa formar pessoas. E isso tem que ser uma honra. Quando você levantar uma pessoa para você formar, treinar essa pessoa, isso tem que ser uma honra para ela e você tem que mostrar essa honra. Não é do sentido assim, me ajuda. Você pode me ajudar? Não é, olha, eu quero dar a honra para você de fazer isso comigo. Então, por exemplo, os roteiros que a gente escreve aqui no Atitude Kids, eu escrevo os roteiros, eu faço o briefing da série, então eu separo todos os temas, o texto bíblico que vai ser usado, o versículo que vai ser ensinado, o princípio que vai ser enfatizado naquele dia, o objetivo daquela lição. Eu faço de toda a série. Então, por exemplo, da última série fiz 12. Então, fiz 12 e eu faço uma palavra já curta ali dentro de cada tema. Então, eu convido algumas pessoas, que são os supervisores de rede, tem seis supervisores de rede, e aí eu convido eles algumas vezes. Gente, peraí só um pouquinho. Parei um minutinho. Então, tá bom. Peraí, gente. Voltei. Então, pessoal. Voltei aqui. Quem me lembra aí onde eu tava? Chegou gente aqui em casa. Então, algumas vezes, a gente vai fazer sozinho, a gente vai querer fazer sozinho, mas a gente precisa treinar outras pessoas. E eu tava falando, acho que alguma coisa. Quem me lembra, gente? Quem me lembra aí? Se alguém puder me lembrar onde eu estava. Vamos lá. Roteiros, obrigada. Muito obrigada. Eu tava falando dos roteiros. Então, eu faço os roteiros, mas aí eu compartilho, eu convido algumas dessas 6 supervisores pra escrever comigo. Então, o que eu faço? Eu faço um convite mesmo. Olá, querido, você pode ter a honra, você aceita o convite, a honra de escrever, de preparar o roteiro da semana tal? E aí eu auxilio essa pessoa e mostro pra ela que isso é uma honra mesmo, é um privilégio fazer isso. Então, gente, quando a gente tá fazendo... Quando a gente está compartilhando, né, delegando funções, a gente não se delarga. Então, eu não jogo o roteiro para eles fazerem e se vira. Não, eu passo orientação e eu também depois acompanho. Eu pego o roteiro, vou lá revisar, vou dar dicas, vou colocar ali aquilo que é importante na minha visão como pastora do ministério. Será que é aquilo mesmo que o Senhor tinha me dado em relação aquela palavra, aquilo foi passado ali naquele roteiro? Então eu não apenas delargo, né, de tipo assim, faz aí e eu nem vejo o que está sendo ministrado, não, mas eu acompanho, eu tô junto. Então é importante a gente estar junto também. Então tem esse equilíbrio na liderança, da gente estar junto, mas ao mesmo tempo a gente ir soltando para ir treinando as pessoas. Então esse foi um dos meus erros logo lá no início. Eu delarguei, ao invés de delegar, eu delarguei muito. E isso não foi bom. Com certeza a experiência foi maravilhosa, né? Da primeira igreja que a gente pastoreou, o meu primeiro rebanho, eu tive experiências lindas ali. Gente, pra vocês terem uma ideia, a gente tinha 10 células de crianças e a gente batizou a gente fez um encontro de crianças. Nós fizemos um encontro de crianças com 90 crianças, com 10 células.
Olha que coisa linda, gente. Com 10 células, cada célula levou 9 crianças, mais ou menos. Foi lindo, então a gente teve experiências maravilhosas, claro. Mas eu imagino que, com certeza, a gente poderia ter sido muito melhor se eu tivesse um pouco mais próxima. Então aqui é uma dica importante, algo de onde eu errei, que você pode não errar. Amém? Gente, então, é possível nós termos plenitude no ministério infantil, mesmo começando a liderar por obediência. Então, hoje eu tenho a honra, né, a graça, eu falo que é a graça mesmo, porque é pela graça de Deus. Hoje eu tenho a graça de pastorear as crianças aqui no Atitude Kids, no Rio de Janeiro. E nós temos mais de 1.000 crianças no nosso ministério, mais de 2.500 crianças. E um dia eu orei para o Senhor pedindo milhares de crianças. E hoje eu tenho essa honra, eu tenho essa graça de pastorear uma equipe maravilhosa, uma equipe grande, né? Hoje a nossa equipe tem mais de 400 irmãos. E para a honra e glória do Senhor eu falo isso. E começou por obediência. Então, muitas vezes, a gente começa por obediência no início, né? Fala, ai Deus, vou começar por obediência. Mas a gente não pode apenas continuar assim. Claro que eu continuo obedecendo, não é nesse sentido que eu tô falando no sentido de você falar assim, eu tô fazendo só por obediência, como se fosse só porque eu fui mandado. Então não pode ser assim, a gente precisa realmente fazer com uma convicção no nosso coração, com a visão de Deus no nosso coração. Então se você é um desses que começou por obediência, fala pro Senhor, Deus, eu não quero estar nessa só por obediência, eu quero estar aqui com o mesmo olhar que o Senhor tem acerca das crianças. Eu quero ver como o Senhor vê, eu quero olhar com os seus olhos, eu quero sentir com o seu coração. Fala isso para Deus, fala para Ele. Fala, Deus, eu quero que o Senhor me dê o seu coração. E ao mesmo tempo, as pessoas que forem chegando à sua equipe tenham o mesmo olhar. Tenham o mesmo olhar para essas pessoas. Tenha o mesmo olhar para uma pessoa que está lá por obediência. Às vezes a pessoa está lá por obediência e você descarta ela. A pessoa fala assim, eu tô aqui por obediência. E aí você fala, se for assim, nem vem, então nem precisa vir. E às vezes a gente descarta, porque a gente não quer quem tá lá por obediência. Mas muitas vezes vai começar no Ministério Infantil por obediência. E eu tenho uma discípula no Ministério Infantil que ela começou no Ministério Infantil realmente por obediência. E eu ainda reconheço que no coração dela, ela ainda está por obediência. Mas eu tenho visto o Senhor trabalhar no coração dela. E eu sou incansável, né? O Senhor vai gerar paixão, o Senhor vai abrir os olhos, porque à medida que ela está aqui no Ministério Infantil, à medida que ela está envolvida por isso, esse fogo vai queimar no coração dela, o Senhor vai abrir os olhos dela. Então tenha esse coração também, de ter pessoas ao seu lado, que às vezes a pessoa vai estar ali assim, eu tô aqui por obediência, mas seja instrumento de Deus para trabalhar isso no coração dessa pessoa, seja instrumento de Deus para gerar paixão no coração dessa pessoa e creia que isso vai mudar. E hoje eu tenho muitos testemunhos de pessoas que entraram no Ministério Infantil por obediência, assim, muitos testemunhos. A Bárbara, que é uma das supervisoras de rede, por exemplo, é uma dessas, hoje caminha comigo no Ministério Infantil, ela faz parte da minha equipe. E a Bárbara, ela começou no Ministério Infantil por obediência. Eu vou começar porque não tem outra pessoa e tenho que liderar, beleza, vou lá. E hoje ela é extremamente uma bênção, muito usada por Deus. E é um exemplo, né, de alguém que começou por obediência. Então eu sei que nós não podemos desprezar essas pessoas que começam assim, porque é possível você viver a plenitude no seu Ministério Infantil, mesmo você começando por obediência. Então, por que eu resolvi falar sobre esse tema logo no início? Porque muitos acham que se nasce com o dom para crianças. Muitos acham que ou você nasce com o dom para as crianças, ou não. Então, nisso aí, gente, imagina o tanto que é seleto. Se a gente fosse chamar pessoas para trabalhar no Ministério Infantil, para fazer parte do Ministério Infantil, somente as pessoas que têm o dom com crianças, quantas pessoas aí de cabeça que você lembraria assim agora para participar com você no ministério? Poucas, certamente serão poucas. Porque são poucas que nascem com o dom, né, entre aspas, né, com aquele jeito, né, para as crianças. Então não é isso. A gente precisa ampliar nossa visão e entender que é muito além do que se ter um dom.
é você ter a visão de Deus sobre as crianças, amém? Não é muito mais do que você gostar de crianças, é você amar a Deus e o que Ele ama. E então a gente precisa ter essa convicção e passar isso para as outras pessoas. Está desobedecendo, né, Esther? Esther, estou de braços abertos para você vir para pastorear essas crianças, amém? Deixa Deus te usar, obedeça então, hein? Então, gente, quais serão os resultados disso? Quais serão os resultados da gente ter essa visão de que não precisa ser aqueles que nascem com dom para liderar crianças? Sabe qual vai ser o resultado disso? Uma equipe de improváveis. E ontem, quando eu estava preparando a live de hoje, o Senhor falou muito comigo. Nós vamos formar uma equipe de improváveis. Você deseja formar uma equipe de improváveis? E aqui eu quero ler com vocês sobre os improváveis de Davi, que está ali em 1 Samuel, capítulo 22, no versículo 2. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. E quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Eram 400 homens, mas não eram os soldados. A Bíblia não diz aqui. Ajuntaram-se a eles os melhores soldados, os melhores homens. Não, a Bíblia diz que eram homens endividados, em aperto, amargurados de espírito. Eram gente meio que assim, tenso. E o Senhor fez daqueles os valentes de Davi. O Senhor levantou esses homens aqui como os valentes de Davi. Era uma equipe de improváveis. E sabem, quando nós temos essa visão, a gente passa a enxergar que em qualquer um possível líder de crianças. E você passa a ter uma equipe de improváveis. Gente, eu tenho uma equipe de improváveis. Eu sou um improvável. Não era para liderar crianças. E o Senhor me chamou. E eu, mesmo sendo improvável, o Senhor me chamou. Provavelmente você também é um improvável. Talvez você já gostasse de crianças, mas talvez em algum outro sentido você não seria provável você liderar crianças. Não sei. Nós somos improváveis. E o Senhor, Ele pode nos dar uma equipe de improváveis. E sabe, nós podemos ser esses Davis que estão levantando esses improváveis, que derrubarão gigantes. Você crê nisso? Deus quer te levantar como um Davi que tem um olhar de Deus acerca dos improváveis que chegam até nós, para levantá-los como grandes guerreiros que derrubarão gigantes na vida de milhares de crianças. O Senhor quer nos usar para isso. E sabe, eu quero falar diretamente para você que é um líder de crianças. Talvez você é líder de célula, ou você é líder do Ministério Infantil. E se você talvez você fale, não, eu não sou líder do Ministério Infantil, eu sou apenas um voluntário, eu sou apenas uma pessoa que serve lá. Então eu quero te dizer algo. Ainda você que é um voluntário no Ministério Infantil, que não é o líder principal do Ministério Infantil, Deus quer te usar para que você seja como Davi, para levantar uma equipe de improváveis que derrubarão gigantes. Deixa Deus te usar para isso. Deixa Deus te usar. Sabe, o Senhor, Ele deseja levantar essa equipe de improváveis. E Ele vai nos usar para isso. Então, quando a pessoa virar para você e falar, eu não tenho jeito com crianças, eu não gosto muito de crianças, eu não tenho paciência, você vai lembrar dessa palavra, falar, eu também nem sempre amei crianças. Aí você pode falar, eu conheço pessoas que nem sempre amaram crianças, mas Deus pode gerar esse amor no seu coração. O jeitinho com crianças não é suficiente para nós pastorearmos as crianças. Ter jeitinho com criança não é suficiente, gente. Nós precisamos da visão de Deus, nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos da unção. Então, deixa Deus te usar para levantar muitos improváveis para a glória dele. Amém? Vamos orar? Queria que você orasse nesse sentido, nesse momento, para que uma equipe de improváveis se levante ao seu lado. O Senhor vai começar a levantar pessoas assim para caminhar com você. Então não fique esperando uma pessoa preparadinha. Não fica pensando que tem que vir prontinha para você, né? Às vezes a gente fica pensando, tem que vir um pedagogo, uma professora que já saiba fazer tudo. Não, às vezes Deus vai mandar uma pessoa que nunca teve experiência com crianças, mas
o Senhor vai colocar nas suas mãos para você treinar, para você formar essa pessoa e para você, mais importante, passar a visão de Deus pro coração dessas pessoas. Amém? Alguém perguntou o versículo. É o versículo 1 e 2 de 1 Samuel 22. 1 Samuel 22. Amém, gente? Então vamos orar? Senhor, muito obrigada, Paizinho, por essa oportunidade que nós tivemos de estar aqui juntos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor chama os improváveis. O Senhor me chamou e o Senhor chamou cada um de nós que éramos improváveis. Obrigada, Pai, porque o Senhor que nos escolheu. E eu quero te pedir que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre nossas vidas, nos fazendo permanecer. Deus, a mesma graça que nos chamou, que nos sustente aqui, em nome de Jesus. E eu quero te pedir que o Senhor nos dê um coração para multiplicar, que nós possamos multiplicar em muitos outros corações a visão que o Senhor nos deu. Que o Senhor levante sim os improváveis para estar ao nosso lado. Pai, eu oro para que os olhos de cada um desses irmãos que estão aqui sejam abertos, para eles verem os improváveis que o Senhor colocou ao lado deles. Talvez muitos estão esperando pessoas prontas, estão esperando pessoas chegarem até eles falando, eu quero servir, eu quero ajudar. Deus, mas hoje o Senhor nos diz que nós não precisamos esperar assim, nós podemos chamar, nós podemos ir e fazer o convite mesmo para aqueles que dizem não ter jeito com crianças. O Senhor nos chama para esses também. E eu quero te pedir que o Senhor nos use para ter os olhos que Davi teve ali ao ver aqueles homens chegando até ele. Ele poderia ter desprezado aqueles homens, mas ele não os desprezou, ele os treinou e eles derrubaram muitos gigantes. Senhor, eu quero te pedir que em nome de Jesus essa seja a nossa visão, que nós possamos olhar com os olhos do Senhor cada pessoa que chegar ao nosso lado, que nós possamos olhar para elas e ver o Senhor, e ver o chamado do Senhor na vida delas, ver o potencial que o Senhor vê em cada uma delas. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Nos dá sabedoria, que nós não delarguemos, mas que a gente delegue com sabedoria, como o Senhor delegou aos seus discípulos. É isso que eu te peço em nome de Jesus. E que nós possamos alcançar muitas crianças para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Gente, deixa eu ver aqui. Vou tirar esses tempinhos final para tirar algumas dúvidas. Vocês podem fazer perguntas que nós vamos conversar aqui, tá bom? Aqui nesse pontinho de interrogação que tem aqui embaixo, você pode escrever sua pergunta. E aí eu vou arrastar a pergunta para responder aqui. Amém? Então vamos lá. Deixa eu ler aqui algumas coisas que vocês escreveram. Tem gente que acha que para lidar com os kids tem que ser melosa. Muita gente acha isso, que tem que ser melosa. Me identifiquei com a sua história. Amém, Débora, que bênção. Eu falava isso, que não tinha jeito. Pois é. Muita gente fala isso, né, gente? A senhora tem uma equipe de improváveis. Amém, Natália. A Natália faz parte da nossa equipe aqui no Atitude Kids. Glória a Deus. Eu falava isso mesmo, não tem jeito com crianças, mas hoje em dia eu não consigo mais distanciar do ministério, nem das minhas criancinhas. Amém, amém. Glória a Deus. Indica um livro. Claro, Mona Lisa, vou indicar um livro. A gente, na verdade, tem muitos livros para indicar. Mas um dos livros que fala muito sobre isso que eu compartilhei com vocês aqui hoje, que fala um pouco disso, é Liderando Crianças com Excelência, da pastora Márcia Silva. É um livro básico, gente. Eu sempre indico ele para quem está começando a liderar crianças. E tem um outro livro que é A Criança no Mover de Deus. A Criança no Mover de Deus, do pastor Aloísio. Esse livro também é muito top. Ele fala muito, muito sobre isso. Então eu indico para vocês esses dois livros. A Lili, obrigada, Senhor, pela vida da pastora Wilson. Amém, eu recebo em nome de Jesus. Recebo. Amém. Então eu indiquei aqui esses dois livros para vocês, mas tem muito mais livros, mas eu indiquei esses dois que tem muito a ver com aquilo que eu tô falando aqui hoje. Amém? Obrigada por abençoar essa minha vida nessa manhã. Amém, Vanessa. A gente vai estar toda quinta aqui junto, hein, gente? Vai ser um privilégio, um prazer estar com vocês. Você é top? Não sou top, não, gente. Identifico, tenho 30 anos, lidero crianças, sou pedagoga e desejo ser como você para formar a equipe. Amém, você vai ser muito melhor em nome de Jesus. Não vai errar o que eu errei, não, em nome de Jesus. Gente, eu vou deixar a live salva. Tem muita gente pedindo, muita gente pediu, falou que tava no horário de trabalho. Então eu vou deixar a live salva, tá bom, pessoal? Vou deixar a live salva, mas eu quero vocês aqui presencialmente, gente, porque na hora é muito melhor, né? Que a gente pode interagir. Não me deixa sozinha pra vocês assistirem só depois, não.
Na minha igreja não tá tendo escolinha para as crianças. O que posso fazer para não deixar tudo parado? Olha, faz encontros pelo Zoom. Não apenas grave e passe. Porque quando você só grava e passa, depende do tamanho da sua igreja também, claro, né? Então, assim, no nosso caso aqui, a gente fez os encontros pelo Zoom através das células. Então, quando a gente não estava podendo reunir, a gente fez os encontros pelo Zoom ou Google Meet, enfim, algum aplicativo desse. A gente fez esses encontros pra gente ter interação com as crianças. Porque quando você só grava um vídeo e manda, eles só assistem. Então, não é uma troca. Então, a gente precisa ter essa troca com as crianças, de vê-las, de ouvi-las. Não é só a gente falar. Então, isso só é possível através dos aplicativos, né? Quando o presencial não é possível. Então, use esses aplicativos e tenha essa troca. Ministre aulas assim. Não apenas você falando, mas tendo trocas através do Zoom. Isso vai ser muito importante. Até você poder voltar. Muito feliz de conseguir ouvir mesmo trabalhando. Que bom, Carol! Mesmo trabalho, amém. Eu sou improvável, amém. Tamo junto. Resposta de oração, amém. Pescadores de crianças. Essa é uma indicação também que eu dou para todos os líderes aqui na minha igreja. Todo mundo que tá começando a liderar criança, eu falo, gente, livro Pescadores de Crianças. Pode anotar aí esse livro. Deixa eu ver. Pode passar, Flor. Então, gente, Pescadores de Crianças aí é um livro que você pode ler também, que é top, é um clássico. Charles Spurgeon, né, gente? Coloca nos stories. Vou colocar o nome desses 3 livros lá nos stories pra vocês, tá? Vou colocar lá. Eba, cheguei no finalzinho, que bom poder assistir. Que bom, gente. Então deixa eu ver aqui quem colocou pergunta. Gente, tem muita pergunta. Acho que eu não vou conseguir responder todas, gente. Mas vamos lá, deixa eu escolher algumas aqui. Indica livros. Aí, ó, indica livros. Eu indiquei livros agora, né, gente? Acabei de indicar os livros. Então eu vou colocar mais depois. Vamos ver aqui, próximo. Aqui, essa pergunta aqui ela é muito recorrente. Como começar os cultos infantis na igreja, que nós só temos a salinha? Como você pode começar o culto na igreja onde você só tem a sala? Você pode começar a qualquer momento. Se você tem o espaço da sala, você já pode fazer nesse espaço da sala, você já pode fazer o culto infantil. Então, muita gente acha que para fazer o culto infantil precisa ter um auditório grandão, com microfone, às vezes com telão, ou você precisa ter um espaço mesmo igual da igreja, mas não, você não precisa. Se você já tem na sua igreja as salas, lá na sala, lá mesmo que menor, você já pode fazer o culto. Então, o que eu oriento você a fazer? Você pode, primeiro, você tem que ter um treinamento da equipe para elas entenderem que é diferente, que essa visão é diferente, que não é só agora deixar as crianças na salinha, elas vão agora cultuar ao Senhor. Então, pra gente ensinar isso para as crianças, a gente precisa também treinar toda a equipe. Então, a equipe toda precisa entender isso. Então, faça um treinamento com a equipe, mude a visão de toda a equipe, e aí você vai passar isso para as crianças. No culto, em relação à estrutura, você pode, no culto mesmo, na sala mesmo, onde você já está acostumado a ministrar para as crianças, você muda o formato, às vezes, né? Fazendo louvor, oferta, um teatro e a ministração da palavra ali em formato de fileirinha. E aí depois, coloca as crianças em fileira e faz um formato de culto. Depois, para ter o compartilhamento, no momento onde você vai ser mais... vai ouvir as crianças, onde você vai ter essa troca melhor. Aí você separa em grupos por idades. Você pode separar em salas diferentes ou no mesmo ambiente mesmo, mas grupos separados. Então, eu aconselho você a começar dessa forma. Amém? Deixa eu ver quem mais colocou pergunta aqui. A live vai ficar gravada? Sim, a live vai ficar gravada. Bem, eu não entendi muito bem essa pergunta aqui, ó. Patrícia, se você puder me explicar melhor. Pastor, e quando a sua auxiliar, o que fazer? Não entendi muito bem. Se você puder falar melhor, tá bom? Vamos ver aqui outro. Ainda encontro dificuldades em ministrar com os littles. Little, aqui a gente chama little a idade de 3 e 4 anos. Então,
No curso, a Débora tá até falando, que bênção, Débora. A Débora tá falando, faça o curso Líderes Relevantes da Pastora, é maravilhoso. Pois é, gente, falando do curso. Segunda-feira, dia 22, eu vou abrir durante 24 horas, vai ser só dia 22, durante 24 horas eu vou abrir vagas para uma turma especial. A gente vai abrir uma turma especial, tinha muita gente na lista de espera, muita gente pedindo para abrir uma turma agora, então a gente resolveu antecipar e abrir uma turma surpresa, assim, abrir uma turma especial. Então, segunda-feira a gente vai abrir as vagas para vocês se inscreverem, ok? Essa turma de agora, gente, a gente vai fazer o mesmo valor promocional de lançamento. Então, ela vai estar o mesmo valor promocional de lançamento, que são 12 vezes de R$ 34,70. 12 de R$ 34,70. Então, você pode parcelar no cartão aí, 12 de R$ 34,70. Ou você pode pagar à vista também, que dá 347, ok? E eu creio que é uma bênção que vai abençoar muito a sua vida. Lá no curso, aí alguém falou aqui sobre a dificuldade para ministrar para essa idade. No curso Líderes Relevantes, eu tenho um módulo onde eu falo só sobre as características de cada idade. E eu falo sobre como ministrar para cada faixa etária. Então, tem lá 0 a 2 anos, 3 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 a 12 anos. São 4 faixas etárias, tem 2 aulas para cada faixa etária, mais outra aula onde eu falo sobre o estágio do desenvolvimento infantil, segundo Piaget. E é muito, muito bom. E que a gente aprende muito, muito mesmo. Agora, o que eu posso te dar de dicas para essa idade de 3 e 4 anos? Tenha aula muito dinâmica. A gente precisa levar em consideração o tempo de concentração deles. Se a criança tem 3 e 4 anos, qual é o tempo de concentração médio dele? Uma média de 5 minutos, de 5 a 6 minutos. Como que a gente faz essa conta? A cada ano de vida, a criança tem 1 minuto e meio de concentração. Essa é a média. Então, se a criança tem 1 ano, ela tem 1 minuto e meio de concentração. Se ela tem 2 anos, ela tem 3 minutos de concentração. Então, essa é a média. Então, com as crianças de 3 e 4 anos, elas vão ter essa média de 5 a 6 minutos de concentração. Então, como que a gente vai fazer isso? Quer dizer que a gente vai ministrar palavras só em 3 minutos e aí acabou, a gente não vai ter mais atenção delas? Não. Quer dizer que a cada 3 minutos, a cada 4 minutos, você precisa mudar a sua estratégia. Então, a cada 5 minutos ali, uma nova atividade tem que ser feita para você ter a atenção das crianças. Então, tem que ser uma aula muito dinâmica. Para quem é aqui da Atitude, se torna até mais fácil, porque a gente tem um roteiro, e o nosso roteiro leva já isso em consideração, o tempo de concentração deles. Então, a gente já coloca várias atividades, assim, para ser mais dinâmico. E aí? Ai, pastora, eu já ministrei todas as atividades, o tempo acabou, o culto ainda não acabou. E agora? Volta lá para a primeira atividade e repete a primeira atividade com eles. Isso é uma das coisas que ajuda. Então, nessa faixa etária, você também não pode deixar tempo vago entre uma coisa e outra. Então, assim, nossa, terminamos aqui o louvor. Já começa rápido a oferta. Não deixa um tempo muito vago. Ah, e agora? O que é? Se a gente fica fazendo isso, a gente perde muito, tá? Então, tenha esse cuidado. Gente, nosso tempo tá acabando. Tem 1 minuto para acabar. Então, essas foram algumas dicas aqui para essa idade, tá bom? Para essa faixa etária. E explore muitas brincadeiras, ministrando com brincadeiras, com recursos visuais. Isso vai ajudar muito. Eu amo ministrar para essa faixa etária. Gente, deixa eu ver só mais uma pergunta aqui para responder, porque nosso tempo tá acabando. Peraí. Aqui, ó. Na minha igreja não tem um espaço separado para as crianças, é só a igreja mesmo. Como separar por idade? Você tem salas, as crianças não têm salas. Se tiver sala, se tiver só uma sala grande, por exemplo, você pode fazer rodas divididas por idades, tá bom? Então, no mesmo ambiente, você faz círculos, assim, com as crianças, separadas por faixa etária, né? De 2 a 5, por exemplo, você pode fazer, e de 6 a 12, não sei, dependendo da quantidade de líderes que você vai ter também, isso vai variar. Mas você pode separar desse jeito, tá bom? Gente, foi muito bom estar com vocês. Eu queria responder mais as outras perguntas. Tem muitas perguntas aqui, mas ó, fica tranquilo. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá nos meus stories. Você pode ir lá que eu vou fazer de tudo pra responder todas as perguntas, tá bom? E foi um prazer estar com vocês. Espero vocês na semana que vem. Inclusive, eu vou abrir depois uma caixinha pra vocês colocarem os temas que vocês querem que eu fale aqui na live, que vai ser muito bom, tá bom?
Vai ficar gravada essa live, depois você compartilha com a sua equipe, compartilha com outras pessoas, espero que possa abençoar a sua vida. 20 segundos para acabar. Beijo, Deus abençoe vocês. Muito, muito obrigada por vocês estarem aqui nesse momento comigo. Grande abraço. Tchau, tchau, gente.